Hoje abordaremos um tema mágico. Vamos falar sobre cinema. Vamos falar sobre a ilusão do movimento. Nesse interim, que palavra bonita. Nisso, vamos falar sobre a história do cinema e a questão técnica do cinematógrafo. Vamos falar então um pouco sobre cinema e vamos pensar como que o cinema foi criado e também suas técnicas. Em 28 de dezembro de 1895, ocorreu a primeira exibição de cinema da história. No Grand Café, os irmãos Lumière, Auguste Lumière e Louis Lumière, eles apresentaram então o cinematógrafo, uma máquina que tinha a capacidade de tirar várias fotos por segundo e projetar nessa mesma velocidade, produzindo então a ilusão de movimento. Nessa primeira exibição que aconteceu no salão do Grand Café em Paris, os irmãos Lumière mostraram alguns filmes de 50 segundos em média. Um dos filmes é A Chegada do Trem à Estação. Nesse filme, as pessoas viam um trem aproximando-se da estação para que as pessoas pudessem embarcar. O susto das pessoas da plateia ao ver um trem se aproximando na tela, chegando perto dela, foi tão grande que muitas pessoas saíram correndo de dentro do salão do Grand Café. Estavam com medo de ser atropeladas pelo trem. Vamos então observar agora um trechinho desse vídeo dos irmãos Lumière. Outro vídeo que foi mostrado nesse mesmo dia, em 1895, foi o vídeo O Regador Regado, em que um trabalhador está regando as plantas, uma criança pisa na mangueira, esse regador então começa a olhar para o cano da mangueira, pensando o porquê que aconteceu, por que a água não estava vindo, e o menino então tira o pé, para de interromper o fluxo da água e a água então explode no rosto do trabalhador. Esse trabalhador percebe que o menino então pegou uma peça nele, trollou ele, então, nas primeiras filmagens de trollagem, né, e vai até o menino e bate nesse menino. Depois ele volta e continua a regar as plantas. Esse vídeo é um dos primeiros vídeos cômicos da história, dentro da primeira exibição do cinematógrafo da história. Vamos observar então essa primeira trollagem da história. Vou trazer um outro pequeno vídeo dos irmãos Lumière. Esse já foi feito em 1896, em que eles filmam a demolição de um muro. Depois que eles terminam de demolir esse muro, é interessante que os irmãos Lumière tiveram a ideia de colocar o filme ao contrário, de rodar o filme ao contrário para construir essa filmagem. Então a gente vê a demolição do muro e na sequência esse muro ele se reconstrói. As pessoas então olhavam aquilo e não compreendiam como que era possível a reconstrução daquele muro, porque elas ainda não compreendiam o cinema, não compreendiam aquelas imagens e não entendiam como que era possível registrar o movimento. Vamos observar então esse pequeno vídeo.
Observa-se então essa potencialidade do cinema como documentário. O cinema então ele começa ali filmando cenas do cotidiano, o que está acontecendo na realidade. Os irmãos Lumière, então, eles distribuem cinematógrafos para várias pessoas irem em diferentes contextos sociais, em diferentes países e filmarem, então, cenas do cotidiano. Alguns integrantes desse grupo vão para a Rússia e filmam o que está acontecendo na Rússia, filmam outras culturas, outros povos. É a primeira vez na história que é possível registrar o movimento, é possível registrar então o que está acontecendo em outro país, em outra cultura e transmitir para pessoas quilômetros de distância daquela realidade. Nesse mesmo dia, 28 de dezembro de 1895, o Georges Méliès, que era um francês que estava observando então a apresentação do cinematógrafo no Grand Café, ele olhou para aquilo e pensou: é possível utilizar isso no ilusionismo. Ele era mágico e ele estava ali pensando nas potencialidades de utilizar o cinematógrafo, de utilizar a câmera para fazer então um novo papel ilusionista, para fazer entretenimento. Georges Méliès vai então até os irmãos Lumière e ele pergunta como que é possível ter acesso àquela câmera, como é possível ter acesso ao cinematógrafo. Ele queria comprar um cinematógrafo, ele queria utilizar isso no cinema, no ilusionismo. E os irmãos Lumière, naquele momento, falam para ele: Georges Méliès, o cinematógrafo, ele tem a intenção apenas de ser o uso para a ciência. Ele fotografa o movimento para que a gente possa observá-lo em detalhes. Se a gente filmar, por exemplo, um pássaro, a gente consegue observar os detalhes da batida das asas do pássaro em cada um dos quadros dessa filmagem, dessa fotografia. O cinematógrafo, ele não vai ter serventia para o cinema, para o ilusionismo. As pessoas até acham interessante ver o cinematógrafo e assistir as filmagens, mas ele não vai ter vocação para o cinema, ele não vai ter vocação para o entretenimento, ele serve apenas para a ciência. O Georges Méliès, ele continuou ainda com a ideia de utilizar ele para o ilusionismo. Ele não ficou preso nas ideias do Lumière, que pensaram que o cinematógrafo não tinha uma vocação para entretenimento. Então, Georges Méliès, ele é o pai do cinema de ficção. Observamos aqui que o cinematógrafo, a câmera, ela tinha essa potencialidade, essa vocação para o documentário, para filmar o que está acontecendo na nossa realidade, mas ele também tinha uma vocação para o entretenimento, para a ficção, para as histórias, para contar histórias para o povo, para entreter a humanidade. E, como observamos hoje em dia, o cinema, a sétima arte, ela se tornou uma grande área de entretenimento. Nesse contexto que estamos em isolamento social, quem não senta um pouco no sofá, assiste um filme, se entretém? Tudo isso é devido a esse Georges Méliès, que observou ali o cinematógrafo, a câmera, como uma potencialidade de entretenimento. O cinematógrafo que o Georges Méliès não conseguiu comprar com os irmãos Lumière, ele comprou na Inglaterra. E ele volta então para a França e começa a filmar, começa a fazer testes, experimentos. O cinema é experimento, é tentativa, é erro. Ele começa a filmar então uma rua de Paris cheia de gente. E enquanto um ônibus estava passando na frente da filmagem, a câmera enguiçou. O Georges Méliès então, ele tenta fazer a câmera voltar a funcionar, dá aquela batidinha que a gente dá nos instrumentos ali quando ele não está funcionando, e a câmera volta a funcionar. Mas quando a câmera volta a funcionar, está passando um carro fúnebre. Quando o Georges Méliès pega aquela filmagem
e projeta na tela, ele observa que aquele ônibus que estava sendo filmado, no meio da filmagem se torna um carro fúnebre. Estamos aí observando o nascimento do cinema de ficção. Ele percebe a possibilidade, então, de fazer algo aparecer no meio da filmagem, ou algo sumir no meio da filmagem. Ele pode, então, filmar algo por um tempo e, de repente, aquilo sumir da cena. Ele consegue, então, fazer com que aquilo desapareça e volte a aparecer, e desapareça, e volte a aparecer, e desapareça, e volte a aparecer. Ele consegue fazer, então, um cinema de ficção. Georges Méliès, então, ele observa essa potencialidade do entretenimento do cinema. Georges Méliès começa a utilizar o cinematógrafo, a câmera, para o ilusionismo. Vamos pensar o filme Um Homem de Cabeça, de 1898. Nesse filme, Georges Méliès utiliza como se fosse ali uma mágica. A cabeça dele some e reaparece em cima da mesa. São pequenos cortes que ele faz que ele consegue ali criar um novo filme, criar ali uma ficção científica, um efeito especial. Vamos observar então um trecho desse filme. Para pensar a utilização do cinematógrafo, da câmera, para a produção de entretenimento, de ilusionismo, para criar uma ficção científica, vamos pensar o filme A Viagem à Lua, de 1902, de Georges Méliès, onde ele narra um grupo de astrônomos que viajam para a Lua. Vamos ver um pequeno trecho desse filme para que vocês sintam um gostinho do que é esse curta-metragem de 14 minutos. Georges Méliès é um precursor em pensar o cinema como entretenimento. Na sequência, vamos ter vários cineastas que também utilizaram do cinematógrafo, da câmera, para narrar histórias, para criar entretenimento, para criar ficção. Temos então o filme de terror Nosferatu, de 1922, feito por Murnau, que também é um começo ali do cinema de terror, da ficção. Temos o filme Metrópolis, que é uma ficção científica feita em 1927 por Fritz Lang, que é também um grande exemplo do que é o começo do cinema e o começo da ficção científica. E temos também uma comédia feita por Charlie Chaplin em 1931, chamado Luzes da Cidade. É o começo do cinema, é o começo da comédia. Observem que nesse início o cinema ele é em preto e branco, e não é possível ainda captar o som ao mesmo tempo que se capta as imagens. Então, nesse começo do cinema, as projeções elas tinham uma orquestra que fazia a parte sonora, que fazia a questão da trilha sonora, dos efeitos sonoros. Aquele momento mais triste, tocava uma música ali com a orquestra mais triste. Naquele momento de agitação, de ação, era tocada uma música mais rápida. Então, nesse sentido, o cinema ele começa tendo uma trilha sonora.
E se vocês observarem, vocês vão ver que esses filmes têm partes onde aparece a legenda, o que está sendo falado, o que está sendo dito naquele momento. Então o cinema, que é um cinema mudo, ele conta a sua história e ele tem toda uma forma de contar a história. Agora eu vou contar algo que pode abalar a sua forma de ver a realidade. Se você não quer deixar de ser um iludido, pare agora essa videoaula. Vou começar a falar sobre a ilusão do movimento. O que seria a ilusão de movimento? A câmera fotográfica, a câmera cinematográfica, ela não tem a capacidade de registrar o movimento. O que ela faz, na verdade, é apenas um brinquedo óptico, uma ilusão de movimento. Ela tem a capacidade de fotografar 24 fotos por segundo. Ou seja, são 24 fotogramas por segundo que são projetados nesse mesmo ritmo. Nesse sentido, o nosso olho, a nossa retina, não tem a capacidade de guardar uma imagem 1/24 por segundo, fazendo com que, quando a gente está vendo uma imagem, a gente ainda está processando no nosso cérebro a imagem anterior, fazendo que o nosso cérebro tenha a impressão de que aquilo está em movimento. Mas, na verdade, o que está sendo mostrado na televisão, no cinema, é apenas um monte de sequências de imagens paradas, que o nosso cérebro constrói o movimento. Então, nesse sentido, são apenas imagens paradas. O que vocês estão vendo nessa videoaula é uma sequência de imagens paradas, uma do lado da outra, numa velocidade tão grande que engana o teu cérebro, que faz ele pensar que isso está em movimento. Mas, na verdade, é uma sequência de fotos. Então, nesse sentido, você está sendo enganado, o seu cérebro está sendo enganado. Também é possível, com a tecnologia atual, diferente do que tinha lá no começo do século XX, é possível captar as imagens e conseguir fazer ali com que o nosso som fique par a par, né? Então é possível fazer esse condensamento de som e imagens, o que faz a gente ter ainda mais a impressão de que está sendo registrado o movimento. Na verdade, está sendo gravada a minha voz e está sendo ali tirado várias fotos minhas. E depois é sincronizado a gravação da voz com as fotos e dá essa impressão de que estamos então gravando a realidade, gravando o movimento, gravando o que está acontecendo. Se você ainda não está totalmente convencido de que a câmera cinematográfica não tem a capacidade de registrar o movimento, se você ainda quer ser um iludido, faça o seguinte exercício. Pegue um caderno, desenhe na beirada do caderno uma pessoa fechando o guarda-chuva, como mostra na imagem acima. E depois, pegue esse caderno e faça esse seguinte movimento. Você verá essa pessoa fechando o guarda-chuva. Você conseguirá ver o movimento dessa pessoa. É a mesma lógica da câmera cinematográfica. Ela vai tirar, então, 24 fotos por segundo, projetar nessa velocidade e fazer a gente ter a ilusão de que aquilo está em movimento, apesar de ser um monte de imagens paradas colocadas em sequência. Observe, então, aqui uma câmera cinematográfica, um cinematógrafo. Do começo, ele é como se fosse uma metralhadora de fotos. Ele tira várias fotos por segundo para projetar nessa mesma velocidade. Observe que também um projetor de filme da época. Esse projetor, ele vai passar a película, onde tem os fotogramas, onde tem as fotos, na frente de uma lâmpada. E essa lâmpada vai projetar esses fotogramas, esses quadros, essas fotos na parede. E quando essa película passa de forma rápida, essa projeção parece tão rápida na parede que dá a impressão, a ilusão de movimento. É isso que fez as pessoas olharem aquele trem vindo na direção delas, ali na tela do cinema, e saírem correndo do Grand Café, em 1895. Elas pensaram que o trem estava realmente vindo.
apesar de que naquela época não tinha som, a filmagem, e também não tinha cores. Mas, em todo caso, elas tiveram essa ilusão, essa sensação de movimento, como quem está dentro de um sonho e pensa que aquilo é realidade, até acordar. Mas, no começo do cinema, na verdade, os filmes não tinham um padrão. Tinha filmes que era tirado 12 fotos por segundo, filmes que eram tirados 23 fotos por segundo, 25 fotos por segundo. Quanto mais fotos por segundo é tirada, mais impressão de movimento é possível. Contudo, por que foi dado um padrão de 24 fotos por segundo? Por causa do começo da sincronização das imagens com o som. Para sincronizar a imagem e o som, foi feito a necessidade de ter um padrão ali de quantas fotos por segundo, para assim criar um padrão ali do áudio para sincronizar os dois. E o padrão ficou 24 fotos por segundo. Tem algumas filmagens mais modernas, para ficar mais realistas, que chegaram a conseguir a tecnologia para 48 fotos por segundo, 64 fotos por segundo. Contudo, o cinema ainda utiliza o padrão 24 fotos por segundo, por deixar com aquele aspecto de cinema, com aquele aspecto ali de filme. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que vocês tenham compreendido o que é a ilusão do movimento, conhecido um pouco da história do cinema, e que vocês então deixem de ser um iludido, comecem a observar isso nos filmes. Quando vocês ali dão uma parada ali no filme, vocês vão ver aquela sequência de imagens embaixo que vocês vão identificar em que momento parou o filme. Aquilo ali é um dos fotogramas desse filme. Observe esses pequenos detalhes, né? É muito curioso, muito interessante a história do cinema, o experimento. Filme um pouco o seu cotidiano, façam pequenos vídeos, pequenos experimentos. Talvez isso anime vocês, dê essa vontade de conhecer o cinema e a história do cinema. Então, fique com as referências e um grande abraço.